Não sei. Deus abençoe a sua vida, amém? Amém, igreja? Eu tenho uma certeza da parte de Deus que eu tenho, sei que todos nós temos. Não há lugar melhor do que o colo do Pai, não é? Presença de Deus. Quero te convidar nesse momento a orar comigo, para a gente abrir o nosso coração, abrir o nosso momento, deixar a nossa mente, as nossas emoções, tudo entregues na mão do Senhor. Não há lugar melhor para esse estado do que na presença de Deus, no coração e no lugar do jardim, onde só você e o Senhor está. E ali Ele te vê, Ele te enxerga, Ele te sente. Não há lugar melhor. Você pode fechar os seus olhos um minutinho, pôr a mão no seu coração e falar: Senhor, eu quero nesse momento, aqui como eu estou sentindo a batida do meu coração, como eu estou sentindo aqui o pulsar da vida, eu quero estar na Tua presença. O que pulsa em mim é vida vinda do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele vai em qualquer lugar. Se há lugar mais alto, assim o Senhor está, e o mais profundo abismo, assim também o Senhor está. O Senhor vai em todos os lugares. Ele conhece o nosso mais profundo do coração. O Senhor conhece as mais profundas sensações e emoções da sua vida. E eu quero te dizer hoje, o melhor lugar para se estar, Ele já te deu em Cristo Jesus, e é o seu direito como filho estar no colo do Pai, entrar no lugar do jardim secreto e ali adorar a Deus. Você entrega agora seu coração, fala: Senhor, eu estou entregando agora a minha vida para que o Senhor me encha de paz, de alegria, de esperança, de força, de tudo aquilo que eu preciso, porque eu sei que dias melhores virão. Mas independente das circunstâncias, todavia eu me alegrarei sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Você pode dizer comigo: Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Agora você diz para Deus: Deus, meu Pai, que entregou o Seu Filho Jesus, precioso naquela cruz. O Senhor é bom. A Sua misericórdia, eu sei que dura para sempre. Não há lugar melhor do que o coração de Deus. Não há lugar melhor do que estar na presença do Pai. Eu queria te dizer, não perca esse momento de adoração, de entrega, de expressão das suas profundas emoções. É o melhor lugar nesse momento da nossa vida, é a presença do Pai. Não abra mão de mergulhar dentro da experiência de viver na profundeza do Altíssimo, no Espírito Santo, nas águas do Espírito, no mover das águas, as águas que curam, purificam, limpam aquilo que precisa nos purificar, aquilo que está machucado, aquilo que está pesado. O Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele vem com leveza, com graça. Não é por força, nem por violência, nem pelo muito fazer, mas é pelo Espírito de Deus. Abra o seu coração assim, ó, com vontade de estar no Senhor. A presença de Deus, ela inunde a sua vida essa noite. É uma promessa da palavra de que Ele está em meio aos louvores, porque tudo é dele, tudo é para Ele. Toda canção, toda adoração, toda ativação daquilo que eu proclamo para os céus, é tudo dele, é tudo dele. E Ele te fez para que o reino dele se estabelecesse aqui com adoração. A adoração é algo que vai exalar do seu coração, porque você foi projetado para isso, você entende isso. O propósito da sua vida na terra é adorar, e é proclamar a esperança, a fé, e aquilo que eu sei que vai mover os céus está na nossa adoração. Então anseie, deseje pela presença de Deus e se mova em direção à adoração. Deus abençoe as nossas vidas essa noite. Eu sei que o Senhor prepara uma mesa para todos os nossos encontros. A mesa do Senhor é um banquete farto. E que em nome do Senhor Jesus, ninguém saia daqui faminto, ninguém saia daqui sem ser cheio da presença do Teu Espírito, porque é o que o Senhor prepara para nós. Amém?
Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Se farte na presença de Deus, na sua mesa de banquete. Aleluia. Vamos declarar que o Senhor é bom. E Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Proclamarei que o Senhor é bom. Você pode dizer comigo: bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei, bendirei ao Senhor sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Levante as suas mãos para declarar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Você pode dizer ao Senhor: o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Diga ao Senhor com fé: o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. É pela fé que nós adoramos ao Senhor, amém? Você que não vive por sinais, mas vive pela fé, levante sua mão e diga assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Vivo por fé, não pelos sinais. Deus é bom. Aleluia.
pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela seus problemas hoje, oh, é hoje. Seus problemas hoje terão fim hoje, hoje, oh, pela fé. Eu posso ver enfermidade sendo curada, oh, pela fé eu posso ver depressão caindo por terra, depressão caindo por terra. Hoje, é hoje, é hoje. Ela na vassoura, ela na vassoura, ela na vassoura, ela na vassoura. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, as bocas se abrem para dizer que tu és o Rei. Declare nessa noite, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Você pode declarar para dizer que é o Rei, Ele é o Rei, para dizer que tu és o Rei.
dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, e a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tu reinas, 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 tu reinas. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, tua igreja te adora, Senhor. Tua igreja, Senhor, eternamente te adora, Senhor, até o final, até o fim. A tua igreja, Senhor, jamais, jamais, jamais deixará de te adorar, Senhor. A tua igreja jamais, jamais deixará de proclamar, Senhor Deus, oh, adoração na terra. Adoração, adoração. Tu és aquele que está desde o início, desde o princípio, Senhor. Tu és o eterno. Nós te adoramos. Você pode levantar as suas mãos bem alto, você que está aqui, você que está em casa, como um sinal de rendição, falar: Senhor, nós jamais vamos deixar de te adorar, Senhor. Jamais vamos deixar de prestar ao Senhor, ó Deus, a nossa adoração, em forma de gratidão, nosso culto ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Adora o Senhor com seu coração, rendido, entregue a Ele, cheio de esperança, cheio de desejo pela sua presença, porque Ele venceu a morte e ressuscitou por nós, porque nada nesse mundo é maior do que a esperança no Senhor, porque Ele é tudo que nós temos. Ó Senhor, nós te adoramos. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, viva está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o rei, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é.
hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome poderoso, mais forte, mais forte. Mais forte, brota no teu coração essa certeza. O nome de Jesus. O poder do nome de Jesus. Sobre todas as circunstâncias. Sobre todo abatimento, sobre todos os momentos, sobre as dificuldades, sobre aquilo que nós estamos olhando, sobre aquilo que nós estamos enfrentando. Sobre todas as coisas prevalece o poderoso nome de Jesus. E quando tudo vier a te desafiar, e quando a sua alma vier a te confrontar, cadê a sua fé, cadê a sua esperança? E quando tudo vier a abalar a sua comunhão, você adora a Deus dizendo que Ele venceu a morte e ressuscitou, para que todas as coisas subsistissem debaixo dos seus pés, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, você crê que Ele é Deus? Então diga: a morte venceste, declare. A tumba não está mais com Ele. Os céus te adoram, proclamam: ressuscitaste por nós, Senhor. És invencível, diga: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo dele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Diga: Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Feche os seus olhos por um momento. Feche seus olhos por um momento e escute uma coisa que eu tenho vivido. Existe uma promessa da palavra de Deus que é incorruptível, ela é inabalável, ela é indestrutível. A promessa de que o Senhor está conosco e a promessa de que o Senhor Jesus Cristo venceu todas as coisas por nós. Aquele que venceu a morte e ressuscitou. Ele está sobre nós, conosco, intercedendo ao lado de Deus sobre as nossas vidas. Nada neste mundo pode abalar o reino dos céus. Se você crê nisso, querido, fortalece a sua fé, fortalece o seu olhar de fé, porque se tudo neste mundo tentar te abalar, você vai dizer para a sua própria alma: aquele que venceu a morte e que ressuscitou pela minha vida, jamais, jamais eu me permitirei abalar minha fé, sabendo que é incorruptível que Deus fez para mim. E Ele que está lá do trono
nada, nada, nada nesse mundo aqui pode tirar a nossa fé. Você crê nisso? De fato, cante ao Senhor. És invencível. Cante para Ele. Você e Ele. Cante para Ele. Ele te escuta dizendo: Tu é a glória, Senhor. Escuta, Senhor. És invencível. És invencível. Inigualável. É para Ele que você canta e adora. Diga a Ele: Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, a morte venceste. Diga a Ele: o véu tu rompeste, a tumba vazia. Os céus te adoram, Senhor, proclamam tua glória, meu Deus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Diga: Teu é o reino, Teu é o reino. O tempo todo, nada vai nos derrubar, Senhor. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Aplauda bem forte o seu Deus, vivo, poderoso e para sempre. Aleluia, aleluia. Profetizo, diga para o seu irmão aí: eu profetizo fé. Uma fé inabalável. Olha para ele aí, você pode. Diga: eu profetizo uma fé inabalável. Seu Deus está vivo. Seu Deus não é qualquer Deus, não. Seu Deus é invencível. Profetizo uma fé inabalável sobre a sua vida, sobre a sua essência. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esqueci. Aleluia. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém? Podem se sentar, queridos. Glória a Deus. Muito bom. Devagarzinho, nós cremos que nós vamos retomando, né, as nossas atividades, guardando aquilo que deve ser guardado, com todos os cuidados, mas é muito bom nós estarmos em comunhão. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito disso, dessa necessidade que nós temos de estarmos em comunhão, de estarmos juntos e de não andarmos só. Amém? Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de fidelidade. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser fiéis a Deus. E num primeiro momento das nossas vidas, eu costumo dizer por mim, que foi uma das áreas mais difíceis, que eu falo que foi a última área que eu converti. Mas o dia que eu entendi quão grande é o amor, a misericórdia e a fidelidade de Deus, e que eu não pagava nada, e que eu não estava de forma alguma fazendo algo maior do que Ele é nas nossas vidas. E eu entendi
que a minha parte era devolver uma pequena parte do 100% que Ele provê nas nossas vidas. Quando nós entendemos que Ele é o provedor de todas as coisas, e o que nos cabe é um ato de fidelidade e fé. E através desse ato, nós estamos falando de fé, presta atenção nisso. Através do ato de fidelidade e através do ato de fé, nós movimentamos o mundo espiritual ao nosso favor. A palavra de Deus diz que quando nós temos o ato de fidelidade, de fé, de gratidão, o Senhor faz parar a boca do devorador. O Senhor abre portas e janelas dos céus. A palavra de Deus diz que quando nós lançamos na terra a nossa semente, ela multiplica a 30, 60, 100 vezes mais. A palavra de Deus diz que a medida dessa fidelidade, dessa ação de fé, é uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Não são nas medidas naturais do homem natural. Mas para isso nós precisamos lançar mão. Para isso nós precisamos colocar no nosso coração esse entendimento, de forma com que nós possamos, através da nossa atitude, através do nosso posicionamento, fazer com que o mundo espiritual se mova ao nosso favor. E todas as vezes que você sair do seu lugar para poder dizimar ou ofertar, lembre daquilo que nós falamos domingo passado, sobre uma atitude simplesmente não de eu estou indo lá, mas uma atitude de ferir a terra, lançar a semente, plantar essa semente, para que nós possamos colher desse fruto. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Você que trouxe teu dízimo, a tua oferta, eu quero orar por você. E você também que ainda não entendeu essa palavra, também quero orar por você, para que você possa desfrutar e compreender quão grande e poderoso é esse sentimento de... Na verdade não é um sentimento, é um privilégio de poder devolver ao Senhor o 100% que Ele provê nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós podemos declarar que em tudo o Senhor tem sido fiel a nós, ó Deus. E que nesse momento nós possamos, ó Deus, na atitude de fé, de gratidão, de obediência à Tua palavra, nós possamos exercitar, ó Deus, essa ordenança. E nós te pedimos que o Senhor possa mover os céus a favor do Teu povo, ó Deus. Que a nossa atitude de fé faça com que todas as promessas na vida de cada um de nós se cumpram diante daquilo que está na Tua palavra, ó Deus. E nós te agradecemos pelo privilégio de podermos comparecermos diante do Senhor, ó Deus. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você que trouxe teu dízimo, a tua oferta, que você possa sair do teu lugar nesse momento. E você que está nos acompanhando pelas redes sociais, no rodapé aí tem lá as contas. Você que ainda está em casa, né, que é membro dessa igreja, que você possa encontrar aí as contas bancárias. Amém? Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Tu reinas, Senhor, Tu reinas, Tu reinas, Tu reinas, Tu reinas, Tu reinas, Tu reinas, Tu
mão para cá como igreja. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos e te pedimos, ó Deus, que essa semente seja semente de multiplicação na vida dos teus filhos, ó Deus, que nunca falte o teu sustento, da tua provisão, da tua presença sobre cada casa, ó Deus, dos teus filhos, que essa bênção se estenda sobre cada um da família, Pai, e que nunca falte da tua provisão, do teu sustento, do teu favor. E nós consagramos esse ofertório a ti em nome de Jesus, Pai. Amém. Podem se assentar, queridos. Quantos estão lembrados? Vocês estão ouvindo bem, gente? É porque eu estava adorando ali, eu estou nas costas da caixa e a sensação que eu tenho é que o som está baixo. Mas estão ouvindo bem? Está legal? Glória a Deus. Quantos aqui lembram o que nós falamos domingo passado? Muito bem. Nós falamos sobre uma fé em movimento e com intensidade. Nós falamos a respeito de José, de uma ação no qual ele declara uma palavra dizendo: certamente o Senhor nos visitará na terra que ele vai nos entregar, então não permita que os meus ossos fiquem aqui no Egito, mas levem os meus ossos para a terra da promessa. E encurtando um pouquinho a história, quando nós vimos Jesus lá no Gólgota, quando ele suspirou, e a palavra de Deus diz que o véu se rasgou e a pedra se partiu, os túmulos que estavam à volta de Jerusalém se abriram, e todos os santos que estavam ali subiram com a manifestação da glória de Deus. Lá atrás, esse homem dizia: eu quero estar perto daquilo que Deus irá fazer. Amém, queridos? Depois nós vimos a história do profeta Eliseu com o rei, e ele teve uma oportunidade de ferir a terra, e Eliseu fala para ele: fere a terra, porque Deus vai te dar a vitória. E ele apenas usou poucas flechas da aljava, e ele não usou tudo. E nós falamos um pouco a respeito de intensidade, de uma entrega completa, de uma rendição completa, de uma ação com força, para que nós possamos atrair e ver as coisas acontecerem nas nossas vidas. E para que a gente tenha um entendimento, e eu falei isso domingo passado, que o primeiro elemento da fé é o caráter de quem prometeu. Quando nós firmamos o nosso coração e a nossa fé diante das promessas de Deus, a gente precisa entender que aquele que prometeu tem caráter para cumprir. Hebreus fala sobre isso, e ele diz assim: olha, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Você consegue dizer aí para você mesmo, fala assim para mim, olhando para mim aqui, fala assim: aquele que prometeu é fiel. Amém? Bom, eu queria te convidar a abrir a palavra em 1 Reis, capítulo 17. E eu estou começando a achar que a coisa está séria, que eu estou aqui na frente. Eu procurei o óculos no bolso do paletó, procurei o óculos no bolso da calça e o óculos estava preso aqui no pescoço, né? Depois tem uma fase pior, que a gente começa a procurar o óculos com ele no rosto, né? Esse é pior. 1 Reis, capítulo 17. Abra sua Bíblia, pode deixar aberta aí. A partir desse texto, nós vamos escutar a história do profeta Elias e os seus feitos, os seus grandes feitos. E quando nós entramos dentro desse contexto da palavra, nós vamos ver um homem chamado por Deus, sair da terra de Gileade. A palavra não
não dá detalhes a respeito da sua família, mas diz que ele foi chamado por Deus num momento onde a idolatria, onde as pessoas tinham abandonado o temor a Deus e levantaram postes ídolos. Acabe, Jezabel reinavam naquele momento, e aí houve toda essa distorção e as pessoas se afastaram dos planos de Deus. E Deus levanta o profeta Elias como voz naquela situação para poder trazer a vontade dele, para poder restaurar aquilo que tinha sido quebrado, para poder fazer cumprir aquilo que Deus tinha naquele tempo para aquele povo. E a palavra de Deus diz que ele foi cuidado por uma viúva. E a palavra de Deus diz que depois dessa viúva dizer, olha, eu não tenho nada, mas ela ouviu a voz do profeta, e a partir do momento que ela começou a preparar aquele alimento, diz a palavra que o alimento não parou de fluir de dentro da panela, e que ela alimentou os seus filhos, alimentou a sua casa, alimentou o profeta. Mais adiante a palavra diz que um filho dessa viúva veio a óbito, ele morreu. E aí o profeta Elias volta, ora com esse jovem, e a palavra de Deus diz que ele ressuscita, e ele volta. E esse homem teve a coragem suficiente de declarar diante dessa situação que haveriam tempos de seca. Através da palavra dele, haveria um tempo de seca sobre a terra. E somente a hora que ele liberasse novamente a palavra, voltaria a chover. E a palavra de Deus diz que o rei começou a persegui-lo, procurá-lo, e num determinado momento, na hora certa, ele se apresenta ao rei, e ele diz, olha, diante da minha palavra, vai voltar a chover. Querido, eu fico imaginando, primeiro, a coragem desse homem chegar no meio de uma situação e dizer, olha, eu sou um porta-voz de Deus, eu sou um profeta, e o Senhor vai trazer juízo para essa terra, e a partir de hoje não vai chover mais. E a Bíblia diz que não choveu. Daí a pouco, esse homem vem para um confronto, porque era a hora de trazer mudanças naquele lugar, e aquele homem sobe para o monte, e a Bíblia diz que ele se curva, coloca o seu joelho em meio às pernas, e clama, e diz para o seu moço, olha, vai, e olha. E o moço volta com a notícia dizendo, olha, não tem nada. Daí a pouco, ele fala de novo, e 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 de novo, nada. E a Bíblia diz que na 7ª vez, o moço olhou e diz, eu vejo uma nuvem, do tamanho de uma mão de um homem. E ele falou, corre até o rei, e fala para ele correr, porque vem chuva. E a palavra de Deus diz que veio grande chuva sobre aquele lugar. E ele começou a correr a ponto que ele correu de uma forma sobremaneira, que ele alcançou toda a tropa do rei de uma forma sobrenatural. Daí a pouco, esse homem confronta o rei, faz um desafio, manda chamar os profetas de Baal, porque os altares que tinham sido, isso é uma herança da mãe, dos pais de Jezabel, que carregam no seu nome a idolatria a Baal. Eles edificam um altar, e ali há um confronto, aonde os profetas de Baal fizeram tudo que podia ser feito e nada. E Elias era um confronto para que viesse fogo, para que o altar queimasse. E a Bíblia diz que aquele homem orou, e o fogo caiu do céu, e incendiou o altar. E a Bíblia diz que ele sacou da espada, e 400 profetas de Baal foram mortos à espada. Daí a pouco, eu
coloquei lá no início do texto, onde começa a história de Elias, e eu gostaria de te convidar depois a ler esse texto. É muito interessante. Detalhes, a forma com que esse homem se move debaixo do profético, da direção de Deus, a forma com que esse homem exerce a fé e a sensibilidade. Mas a palavra de Deus diz que quando aconteceu isso, foi deliberada uma perseguição sobre ele. E a Bíblia diz que ele fugiu e entrou dentro de uma caverna. E se escondeu diante daquela situação. Mas Deus vem, se manifesta para ele e diz: Elias, sai para fora que eu preciso de você. E dá a ele uma nova missão, um novo destino. Ele unge 2 homens a reis e levanta o seu sucessor, profeta Eliseu, que todos nós sabemos que foi um profeta levantado por Elias e que operou 2 vezes mais milagres do que o próprio professor, o próprio pai espiritual dele como profeta. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje, para que nós estamos falando sobre fator fé. Para que um homem tenha esse nível de autoridade, para que esse homem tenha esse nível de convicção. Concorda comigo que tem que ter convicção, gente? Fala para o rei que não vai chover, e só vai chover de novo a hora que eu falar. O que tem na vida desse homem que nós podemos buscar o entendimento para que nós possamos crescer no fator fé nas nossas vidas? Eu destaquei 2 coisas, eu não quero me alongar nisso. Podemos falar da vida de um homem que tem uma história, né? Vindo de Gileade, de uma família desconhecida, mas esse homem tinha intimidade com Deus. Amém, queridos? Por que ele tinha intimidade com Deus? Porque ele ouvia a Deus e ele obedecia a Deus. Ele ouvia e ele obedecia. E a outra coisa, havia na vida desse homem sensibilidade. Fala assim para você mesmo, fala: a minha intimidade vai gerar em mim sensibilidade à voz de Deus, a ponto dele olhar para o céu. Quantos anos sem chuva, gente? Quantos? Me ajuda aí, 7 anos, pastor. Quanto tempo era? 3 anos. 3 anos sem chuva. A ponto desse homem olhar para um céu que a gente chama de céu de brigadeiro. Você olha, não vê nada, tudo azul. E esse homem vê uma nuvem de 10 por 5 ou 12 por 5. E está tão sensível de dizer: é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. Intimidade gera sensibilidade para entender aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Amém, queridos? Entender todas as coisas. Se nós falamos de fator fé, a forma com que nós precisamos nos mover, é necessário estar sensível. A Bíblia diz, num determinado momento, que ele estava na caverna, que veio um vento, veio várias manifestações. E a palavra de Deus diz que Deus não estava nelas. E Deus se apresenta e fala com ele. Ele estava sensível
a voz de Deus. Vamos aqui. Nós falamos sobre movimento, intensidade, agora intimidade, para nos tornarmos sensíveis. A nossa vida de fé, de oração, de comunhão com Deus, nos faz discernir, nos faz sentir, nos faz ouvir de várias formas aquilo que Deus está fazendo. E quando nós nos esfriamos nessa intimidade, ou quando nós não buscamos essa intimidade, quando nós corremos o risco de andar sem direção. Essa semana, nós estávamos conversando com um membro da nossa igreja, aconselhando, e eu falei para ele: olha, Deus não deixa a gente enganado. Existe uma oração que eu aprendi a fazer. Deus, o Senhor é um Deus que abre porta e que fecha a porta. E a palavra de Deus diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Mas que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Então, Deus, a porta que é do Senhor, fecha. E aquela que é do Senhor, abre. Mas às vezes nós estamos tão distantes desse discernimento, dessa intimidade, que a gente bate a cabeça na porta fechada 3, 4 vezes. E a gente olha para o céu e fala assim: Deus não está me abençoando. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? A intimidade gera sensibilidade. A sensibilidade nos faz entender a forma com que Deus fala. Seria muito bom em todas as situações nós chegarmos na presença de Deus e ouvir de forma audível, não é verdade, irmãos? Seria muito bom. Mas a palavra de Deus diz que Ele fala dentro de nós. Fala de forma audível também, já ouvi vários testemunhos. Mas Ele fala dentro de nós. E se o nosso coração está fechado, se nós estamos cheios de tribulação, com certeza, e nós temos deixado a intimidade, com certeza nós não vamos estarmos sensíveis para discernir aquilo que Ele está falando. Que nós possamos buscar intimidade com Deus, para nos tornarmos sensíveis e sermos mais assertivos na nossa vida e da nossa vida de fé. Amém? A sensibilidade nos faz nos tornarmos assertivos. Porque às vezes você está na hora de dar um passo errado e de alguma forma Deus vai lá e fala ao teu coração. Espera, não faz, não vai, não é por aí. A intimidade gera sensibilidade. Mas o que é que pode atacar a nossa fé e impedir a intimidade e a sensibilidade? Dentro desse texto tem uma lição poderosa. Aquilo que pode impedir com que nós possamos ter êxito nas nossas empreitadas, nas nossas escolhas, né? Vai aí uma dica para os solteiros, né? Ora, Deus fala, Deus mostra, Deus traz, Deus leva. Mas o que pode atacar a nossa intimidade a ponto de fazer com que a gente não discirna, não veja e não possa ouvir ou estar sensível à vontade de Deus? Olha, você acha que Elias era um homem corajoso? Era. Primeiro ele afronta um rei e todo o seu exército, todo um reinado. Fecha o céu,
abre o céu, manda o rei correr, manda trazer os profetas do rei, mata tudo a espada. Você acha que ele era corajoso? Mas há um momento no contexto da história, lá em 1 Reis 19, 14, ele relata um fato e ele diz assim: Senhor, eu entrei na caverna porque eu tive medo. Eu entrei, eu me escondi, porque eu tive medo. Mas todos os sinais que antecedem esse contexto, fala que ele era um homem extremamente corajoso. E por que ele teve medo? Quando sabe me dizer? Ele diz assim: eu fiquei só e eu tive medo. Senhor, eu fiquei só. Queridos, o grande desafio das nossas lutas emocionais é quando de alguma forma nós nos isolamos ou diante de atitudes da nossa parte, nós andamos só. A Bíblia diz que é melhor serem do que? Jesus manda os discípulos porque se um cair, um fortalece o outro. Então, queridos, uma coisa muito importante é nós estarmos em comunhão com Deus. E às vezes as pessoas falam a respeito de congregar, existe uma geração nova aí dizendo que não mais as igrejas, o formato da estrutura. Eu quero te dizer, é na comunhão, é na intimidade, é no estar juntos, é não estar só que nós prevalecemos. Porque a hora que um tiver fraco, o outro sustenta. Porque quando um cair, o outro levanta. Porque quando tivermos os nossos desafios, nós temos ombros para firmar uns com os outros. Então esteja atento com isso, querido. Nos últimos tempos, muitos de nós nos isolamos. A circunstância nos fez ir a isolamento. Mas às vezes nós estamos dentro de casa, em família, e estamos isolados. E a Bíblia diz que o momento que esse homem fraquejou, um homem de coragem, um homem de fé, um homem intenso nas suas atitudes, forte nas suas ações, um homem corajoso de ouvir e ser um porta-voz de Deus num tempo difícil. A Bíblia diz que ele teve medo, e ele relata: Senhor, eu fiquei só e tive medo. Ele não falou, eu tive medo e fiquei só. Ele falou, não, eu fiquei só e eu tive medo. O isolamento, o estar só, faz com que nós possamos fraquejar. Faz com que as pessoas vão ao suicídio. Faz com que as pessoas se afastem. Faz com que elas esfriem na fé. Porque é no calor, é no estar junto, é no estarmos em comunhão, é que a gente recebe a bênção, é que a gente é fortalecido. E logo em seguida, Deus dá a Elias uma nova missão. E ele fala, vai, presta atenção, acorda. Deus dá a ele uma nova missão. Nós precisamos de novo, nós precisamos estarmos sensíveis. Deus está fazendo algo novo no nosso tempo. Ou por vias de pandemia ou não, ou por formas, as coisas estão mudando. E quando as coisas mudam, Deus vai nos fazer discernir e entender aquilo que Ele quer de nós. Deus dá àquele homem uma nova missão, restaura o ânimo dele, dá a ele uma direção e fala, olha, levanta, vai e unge 2 reis e encontra Elias e starta o ministério dele.
encontra Eliseu e starta o ministério dele. E aí, sabe o que foi a segunda coisa que ele falou? Vou te animar aí, ô Elias. Eu guardei 7.000 companheiros seus. Eu guardei 7.000 que não se dobraram. 7.000 não se dobraram a Baal. E você vai ter com eles. Ele trouxe esperança, falou para Elias: Elias, você não está sozinho. Anime, Elias. Você não está sozinho. Eu estou te dando uma nova missão. Se erga, se levante, sai dessa condição, sai do isolamento, sai do medo, sai dessa circunstância que te cercou. Porque Deus tem ares novos. E Ele guardou um povo que vai se unir, vai te fortalecer, e vai te ajudar, e vai te pegar pela mão, e vai te ajudar. Isso é o corpo, isso é comunhão, isso é a igreja. E isso tudo fala de fé. Porque quando ele teve medo, a fé dele sumiu. Ele fugiu e se escondeu. Que nós possamos abrir os nossos olhos para isso. Um homem que tinha acabado de fazer uma obra tremenda. Fechou o céu, abriu o céu, correu mais rápido que os cavalos, matou 400 profetas de Baal, afrontou todo um principado, sozinho. Mas a hora que ele olhou para um lado e olhou para o outro, que ele viu que estava sozinho, ele fraquejou. Estarmos só, talvez faça com que a gente perca a guerra. Eu estou em comunhão com Deus. Queridos, gente precisa de gente, por maior que seja a sua intimidade com Deus. Mas o irmão tem esse defeito. É porque você não tem espelho, né, irmão? Porque você também tem. Todos nós temos. Mas, queridos, é melhor vivermos com as dificuldades uns dos outros, aparando as arestas, mas nós não podemos ficar só. A solidão traz o medo, e o medo faz com que a nossa mente se transforme num monstro de pensamentos, de sentimentos, de circunstâncias, a ponto de pedir a morte. Foi o que o profeta pediu. Então, que nós possamos estarmos atentos a isso. Estar só é perigoso para a nossa fé. Até na hora de enfrentar a briga de dois é melhor. E até na hora de correr de dois é melhor, porque você sempre vai ter uma concorrência, né? Então que a gente não possa descuidar e ficarmos sozinhos, sensíveis pela intimidade e fortalecidos pela comunhão. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra nos ensina que a intimidade
desse homem, do profeta Elias, fez ele sensível à tua voz, e obediente e corajoso para cumprir os teus propósitos. Mas depois de ter vivido tudo isso, a tua palavra também nos ensina que esse homem teve medo, porque ele se sentiu só. E eu quero te pedir que nessa noite o Senhor quebre cadeias e grilhões, quebre toda prisão que por um acaso, ó Deus, tenha batido na porta de algum dos irmãos que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo pela internet. Que caia por terra agora toda a cadeia, todo grilhão de isolamento, de prisão, de solidão. Que em nome de Jesus, ó Deus, haja o quebrar dos grilhões, que saiam para fora. E nós declaramos essa palavra na autoridade do nome de Jesus. Saia para fora, porque o Senhor tem um novo tempo para a sua vida. É tempo de sair para fora, de lançar por terra o medo, os sentimentos, aquilo que oprime, aquilo que te leva com sentimentos de morte, aquilo que tem te roubado a alegria. Que nessa noite caia por terra essas cadeias, esses grilhões. E eu quero te dizer, sai para fora, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor tem uma missão, o Senhor tem um propósito. E Ele guardou um povo no meio dessa pandemia. Ele guardou um povo temente ao Senhor, para se juntar com você, para te fortalecer, para te dar ombro, para te dar conselho, para poder andar junto, para fortalecer as tuas pernas, para pegar na tua mão. E Ele tem preparado isso para a vida dos teus. Que nós possamos viver em comunhão. Pai, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos, ó Deus. Eu ainda vejo pés com grilhões, eu vejo pés com correntes. Querido, eu quero que você, num ato de fé, você que tem sentido sozinho, você que tem sentido medo, você que tem vivido essa situação como esse homem andou, como esse homem viveu, como o profeta Elias viveu, eu quero que você dê um passo aí no seu lugar, onde você está, um passo à frente, esse passo de fé, para que quebre cadeias, para que quebre grilhões, para que caia por terra toda a prisão do inferno, tudo aquilo, ó Deus, que te levou para uma situação de prisão, em nome de Jesus. Pai, dá ordem aos teus anjos agora, Senhor, para quebrar essas cadeias no mundo espiritual, para quebrar essas correntes no mundo espiritual, para, Senhor, libertar, ó Deus, os cativos desse sentimento, ó Deus, do medo, da prisão, do sentimento de solidão. Que caia por terra todo sentimento de suicídio, em nome do Senhor Jesus. E que essa noite, você que vivia essa situação, ao dar esse passo para frente, o passo de fé, eu quero declarar que essa cadeia, que esse grilhão caiu, e que novos tempos virão, porque o Senhor tem um plano e um propósito, e Ele vai unir a você. Abra o teu coração para o que eu vou te dizer. Ele vai unir a você a pessoas. Não esteja sozinho, se envolva com aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos salas proféticas, nós temos nos movimentado para que nós possamos de alguma forma ter acesso àqueles que não podem vir, àqueles que estão na condição de risco ainda. Mas se você não der um passo na direção disso, se você não se envolver, talvez você se encontre só. Mas o nosso mover, as nossas ações nos últimos dias têm sido para que nós não estejamos sós, para que nós possamos vencer esse momento, para que nós não possamos nos enclausurar, para que nós não possamos nos vermos presos a ponto de pedir a morte. Mas eu quero te dizer, Deus guardou um povo nessa terra para ser consolo. Não que o povo seja consolo, mas o povo cheio do Espírito Santo é cheio do Consolador, é cheio da presença de Deus, para te dar uma palavra, para te dar um abraço, para liberar uma palavra de fé, para te liberar uma palavra de salvação, para te liberar uma palavra de cura,
na autoridade do nome de Jesus, ser curado, em nome de Jesus. Senhor, traz o teu povo para a intimidade, Pai. Abre os nossos ouvidos da fé. Abra os nossos olhos espirituais. Senhor, nos faz sensível. O que você está vendo? Eu não estou vendo nada. O que você está vendo, irmão? O que você está vendo, irmã? Eu estou vendo um câncer, eu estou vendo um tumor. Eu estou vendo depressão. Eu estou vendo. Mas eu quero te dizer, há uma luz do tamanho, ou talvez menor, do que a ponta do dedo. Mas a palavra de Deus diz que essa agonia, esse sofrimento pode durar uma noite toda. Mas a hora que o sol da justiça nasce, as trevas caem por terra em nome do Senhor Jesus. A libertação, a quebra de cadeias, a quebra de grilhões. Há um povo livre que tem um propósito de Deus para caminhar na direção das coisas que Deus tem para fazer na tua vida. Pai, em nome de Jesus. Um novo tempo fala de uma nova missão. Um novo momento fala de um chamado. Deus tem chamado o seu povo para ser sal e luz dessa terra. Eu quero te falar duas coisas antes de encerrar. Não fique só. Não fique só. E se envolva com aquilo que Deus está fazendo. Esteja envolvido de alguma forma com aquilo que vai fortalecer a tua fé, com aquilo que vai fortalecer os teus sentimentos, aquilo que vai te ajudar, aquilo que de alguma forma vai gerar em você comunhão. E eu tenho certeza, no final dessa história, chega um momento que todo mundo vai partir, amém? Esse homem parte em glória, com carruagem de fogo, não vê a morte, mas passa para a glória. Que nós possamos ver, ao nos envolver com aquilo que Deus está fazendo, ver a glória de Deus manifesta, ainda em vida, com alegria, em comunhão, uns com os outros, podendo ajudar uns aos outros e ajudar aqueles que ainda não foram alcançados. Que nós possamos essa noite estarmos atentos a isso, em nome de Jesus, amém? Fecha teus olhos. Só um minutinho, olha aqui para mim. Você que está do lado da esposa, do esposo, fecha a tua mão assim, ó. Fecha tua mão assim, levanta tua mão assim, ó. E você que não está com o esposo, toca na mão da pessoa que está do teu lado, só toca, fala assim para ela, você não está sozinho. Fala para ele, não tenha medo. Não tenha medo. Fala para ele com fé. Olha, depois de uma palavra dessa, você não vai enfraquecer a fé da pessoa que está do teu lado. Fala com ela, para ela com voz de profeta. Fala assim, você não está sozinho. Nós estamos juntos nessa. E nós vamos vencer. Amém? Aplauda ao Senhor, querido. Ele é digno de honra, de glória, de louvor.
Queridos, lá no nosso Instagram, tem lá os dias das salas proféticas. Nós estamos tendo de oração, as coisas estão rodando, funcionando, todas as células estão ativas. Esteja envolvido em alguma dessas coisas, para que você fortaleça a tua fé, para que você descubra o teu chamado e a tua missão, para que você reative o seu chamado e a sua missão, para que nós possamos ir na direção daquilo que Deus tem preparado para nós como igreja. Amém, queridos? Que a graça, que a paz e que as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós hoje e sempre. E aqueles que creem digam amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.